Alô, que a suficiente graça do Senhor, nosso Deus e Pai, possa preencher o seu coração nesse dia. Hoje estaremos partilhando a palavra de Deus e o tema será o segredo da promoção de Davi. Quero pedir que você abra a palavra lá em 1 Samuel 36, estaremos lendo. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Um aspecto, o rei Davi, destaca-se acima de todas as outras figuras do Antigo Testamento. Ele é lembrado não tanto pela grandeza de suas ações, mas pela grandeza do seu coração para com Deus. Seu coração ardente o distinguiu aos olhos de Deus muito antes de ele ter vencido grandes vitórias militares, antes de ele ter revolucionado a natureza da adoração em Israel, ou mesmo ter inaugurado a época áurea da prosperidade econômica e espiritual de Israel. Enquanto Davi ainda estava nas trevas, Deus viu que ele era um homem segundo o seu coração. Está lá em Atos 13, 22. Qual foi a prova de que o coração de Davi era segundo o coração de Deus? A Bíblia indica dois aspectos principais da vida de Davi, antes de ele ser ungido rei. Em primeiro lugar, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava promovendo reuniões de oração ou liderando um reavivamento em Judá, Davi estava derramando seu coração em adoração e oração a Deus, nos campos onde tomava conta das ovelhas de seu pai Jessé. Sem ninguém por perto, sua busca por Deus foi motivada por nada mais do que o desejo de conhecer o Senhor por causa do próprio Deus. O relacionamento de Davi com o Senhor era bastante incomum em seu tempo, porque naquela época todo o paradigma da adoração em Israel era voltado para o sacrifício de animais, que visava tratar temporariamente do pecado, e não o sacrifício de louvor que vinha do coração. Seu coração o levou para além da letra da lei, em direção ao coração do Senhor, o próprio Deus. Em segundo lugar, as batalhas de Davi contra o leão e o urso revelaram o seu coração a Deus, porque ele confiava completamente nele para conquistar a vitória. Essa confiança revelou que o coração de Davi para com o Senhor não era algo que mudava de acordo com as circunstâncias. Em outras palavras, Davi tinha integridade de coração. Veja em 1 Samuel 17,37. No entanto, Deus não levou o homem segundo o coração diretamente do pasto para o palácio. Por mais inacreditável que possa parecer, Davi só assumiu o trono 10 a 13 anos após Samuel tê-lo ungido para ser rei. Nesses anos intermediários, Davi suportou mais dificuldades, perseguição e rejeição do que muitos de nós enfrentamos na vida. Ele provavelmente não esperava que levaria tanto tempo para se tornar rei. Em contrapartida, Saul, o rei anterior, não teve essa dificuldade. Ele foi coroado muito pouco tempo depois de ser ungido por Samuel. Mas Deus não queria outro rei Saul. Saul foi realmente o melhor homem que Israel tinha para oferecer quando exigiram um rei.
Veja em 1 Samuel 8,6. Mas seu coração não tinha sido preparado por meio de testes antes de ele assumir o trono. Como rei, Saul recebeu uma medida de unção para liderar os exércitos de Israel à vitória e tomar conta do povo. No entanto, sem a força de caráter que só nasce quando vencemos nossas batalhas pessoais, essas vitórias públicas expuseram a fragilidade anteriormente oculta do coração de Saul para com Deus. Essa fraqueza, associada ao seu crescente apetite pelo favor do homem, levou a trazer glória para si mesmo e desobedecer o Senhor. O coração não testado de Saul permitiu que lhe foi dado, o que lhe foi dado para torná-lo bem-sucedido, viesse, ao final das contas, destruí-lo. Davi, por sua vez, embora já possuísse um coração segundo o Senhor, foi levado a anos de testes que o prepararam para lidar com a glória e a responsabilidade do trono. O relato bíblico desse período na vida de Davi está repleto de lições sobre os tipos de testes de caráter que todos nós enfrentamos no caminho para o cumprimento do nosso destino em Deus. Mas a verdadeira pergunta é: o que acontece com Davi que, em última análise, o qualifica para se tornar rei? O que gera o momento em que Deus diz: certo, agora você está pronto? Sugiro que foi a competência de Davi para fazer algo em face da traição mais profunda e da rejeição inimaginável, quando ele estava completamente sozinho. Foi quando Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30,6. Ver a progressão a cada teste que Davi enfrentou é valioso para a compreensão do significado dessa escolha de se reanimar no Senhor, que se tornou o ponto crucial para que ele subisse ao trono como rei. O trecho seguinte, extraído da Redigeste, é um relato da vida de Davi sobre os anos que se seguiram depois de ele ter sido ungido rei. Nessa altura, ele também tinha alguns seguidores, mas eles todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, está lá em 1 Samuel 22:2. Eram os rejeitados da sociedade. Davi demonstrou ter o coração de um verdadeiro rei ao acolher esses homens, passando os 10 anos seguintes ou mais treinando-os na vida e na guerra. Sob a sua liderança, esses refugos tornaram-se seus homens poderosos. Ou seja, curiosamente, pelo menos 4 desses homens acabaram matando gigantes, assim como Davi. Se você quiser matar gigantes, siga um matador de gigantes. No decorrer do tempo, Davi levou seus homens para a terra dos filisteus, cujo rei lhe deu uma cidade, Ziglag. De Ziglag, Davi conduziu incursões noturnas contra os inimigos de Israel, convencendo os filisteus de que ele estava fazendo isso por eles, os filisteus. Então, um dia, os filisteus decidiram lutar contra Israel. Muitos dos homens queriam levar Davi com eles por causa da sua valentia e força militar óbvia.
Mas os príncipes dos filisteus não queriam deixar Davi ir, dizendo que ele iria se virar contra eles na batalha e derrotá-los, a fim de voltar para o lado de Saul. Após essa humilhação, Davi e seus homens voltaram para Ziglag e a encontraram queimada e saqueada pelos amalequitas. Todas as mulheres, crianças e posses haviam desaparecido. O dia terrivelmente mau de Davi teria sido a gota d'água para a maioria de nós. E ele havia sido rejeitado pelo rei, rejeitado pelos israelitas e até mesmo rejeitado por seus inimigos. Você que teve um dia ruim quando até o diabo o rejeita? Mas é nesse momento que Davi enfrenta a rejeição mais profunda e mais traiçoeira de todas. À vista de sua cidade queimada e das famílias desaparecidas, seus poderosos homens, aqueles que de desprivilegiados viraram cidadãos contribuintes, com quem ele perseverou por anos e cujas famílias ele havia protegido e sustentado, falavam, naquele momento, em apedrejá-lo. Nesse momento, até mesmo os rejeitados da sociedade o tinham como rejeitado. Davi foi abandonado e estava prestes a ser morto. Realmente, não há muita diferença entre a atitude deles e o preconceito comum em nossa sociedade de hoje. Se há um problema, vamos nos livrar do cara que está no topo. Mas isso foi uma injustiça profunda, porque esses homens deviam a vida a Davi. A Bíblia registra o que Davi sentiu nesse momento. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Foi o versículo que nós lemos lá em 1 Samuel 30,6. Enfrentar um grupo de homens inconstantes, pronto para apedrejá-lo, não fez com que Davi olhasse para si mesmo para buscar força, mas o fez olhar para o Senhor, seu Deus. Sua fé deu-lhe coragem para dizer algo como: vamos lá, pessoal, temos esposas e filhos para trazer de volta. Por incrível que pareça, essa visão de suas vidas, demonstrando o verdadeiro caráter de um líder fortalecido, foi o suficiente para trazer o juízo de volta a seus homens. Ele simplesmente chamou-os de volta para o propósito e a Deus lhe deu a força para dominar a própria angústia, ver além do crime de rejeição de seus homens e reuni-los para trazer as famílias de volta. Quando ele se dirigiu aos homens em força, eles caíram em si, foram atrás dos amalequitas e recuperaram todas as pessoas e posses que tinham sido tomadas. No entanto, o progresso pessoal de Davi, nesse momento, sua capacidade de fortalecer a si mesmo e ser fiel ao seu propósito, em vez de desmoronar sob pressão, não só salvou a sua vida, mas também lhe permitiu liderar seus homens à vitória.
Seu crescimento o manteve em pé, na frente de uma porta invisível que estava prestes a se abrir, a porta para a sala do trono. A própria batalha contra os filisteus acabou impedindo-o de lutar na batalha em que Saul e Jonatas morreram. Pouco tempo mais tarde, Israel coroou Davi rei. Seu momento mais negro o levou à porta da sala do trono. A história, é claro, não termina aí. O verdadeiro significado da promoção de Davi, que saiu dos campos para o trono, pode ser visto no legado real, deixado por ele. Seria suficientemente impressionante se Davi tivesse apenas escrito os Salmos, estabelecido uma forma sem precedentes de adoração em Israel, projetado o templo e levado Israel a uma era de esplendor. Mas o rei Davi era tão importante para Deus que foi nomeado o precursor do Messias. Por toda a eternidade, Jesus será identificado como o filho de Davi e irá sentar-se no trono de Davi. Davi foi promovido a um lugar de tal favor e influência com Deus que alterou o curso da história para sempre. A vida de Davi não foi registrada na Bíblia simplesmente para nos inspirar. Só precisamos ler os relatos de seus pecados para saber que ele não era uma espécie de super-herói. A vida de Davi é realmente um chamado para cada um crente. Se um homem pecador, que viveu centenas de anos antes de o sangue de Jesus ser derramado, conseguiu ir até o lugar do favor de Deus, então, o que dizer daqueles que são cobertos por esse sangue e serão capazes de entrar em um destino ainda maior? Ser como Cristo e completar a sua obra no planeta? João descreve o destino que recebemos em Jesus no Apocalipse, capítulo 5, de 9 a 10. O destino sobre o qual todo o céu está cantando. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Como prova de que a nossa posição como reis e sacerdotes não é algo menos ou menor do que a posição que Davi ocupava, o escritor de Efésios afirma que estamos sentados em lugares celestiais em Cristo. Efésios 2,6. Se Jesus está sentado no trono de Davi, então nós também estamos. Estamos vivendo em uma época em que o Senhor está restaurando esta revelação ao seu povo, a de que o sangue de Jesus não foi derramado apenas para nos salvar dos nossos pecados, mas para restituir o nosso relacionamento com Deus, no qual temos uma parceria com Ele, como reis e sacerdotes, para levar o planeta ao seu governo e reinado. Temos autoridade delegada para estabelecer o seu reino, onde quer que os nossos pés pisem. Mas o fato é que, enquanto Deus nos chama de reis, o nível em que andamos nessa posição é uma questão de potencial. E como Larry Randolph enfatiza,
Deus não é responsável por nos fazer chegar ao nosso potencial. Muitos crentes não estão vendo o cumprimento das palavras proféticas de Deus sobre suas vidas, porque não entenderam o fato de que a palavra estava apontando para o seu potencial. Mas ela exige a participação deles. Deus não vai promover o seu potencial porque Ele quer que você se torne um crente maduro, que pensa e age como Ele, a partir de seu livre arbítrio. Crentes maduros são aqueles a quem Deus pode confiar os segredos do seu coração, porque eles não irão usar o favor que Ele, Deus, lhes dá para os propósitos seus, os próprios propósitos, mas para os propósitos do Senhor. Amém. Alguns de nós que foram criados em uma sociedade democrática podem resistir e lutar contra a ideia de que Deus dá mais graça a algumas pessoas do que a outras. A graça de Deus não é o mesmo que o seu amor. Você não pode fazer nada para mudar a imensidão do amor de Deus por você. Mas até mesmo o próprio Jesus teve de crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está lá em Lucas 2,52. Esse versículo me impressiona. Posso entender o fato de que Jesus precisava crescer em graça para com o homem, mas porque ele teve de crescer em graça diante de Deus. Ele foi perfeito em todos os sentidos. A resposta está no fato de que Jesus fez tudo o que fez como um homem, colocando de lado sua divindade, a fim de ser um modelo para nós. Por isso, assim como Davi, Jesus tinha de ser testado. No seu batismo, Jesus recebeu a unção quando o Espírito desceu sobre ele e permaneceu. E ele foi declarado pelo Pai como o Filho de Deus. Mas em vez de se lançar diretamente em seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá, Jesus foi testado pelo inimigo, especificamente na área da palavra, que tinha acabado de ser declarada sobre ele. Se você olhar para o relato da tentação de Jesus em Lucas, vai perceber que ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, e que regressa no poder do Espírito Santo. Lucas 4, 1 e 14. Porque ele passou no teste. A expressão da palavra sobre a sua vida e a graça para andar em seu potencial foram liberados sobre Jesus em uma medida maior. A graça na qual Jesus cresceu está na palavra charis, que se refere à graça divina e à capacidade do próprio Deus, que surge e permite que uma pessoa cumpra os seus propósitos. Como Jesus exemplificou, cada um de nós deve crescer em graça, a fim de cumprir o seu destino em Deus. Mas a graça, por ser tão gloriosa e poderosa, é algo pesado. Assim, Deus, em sua misericórdia, lhe dá a sua graça na medida em que o seu caráter pode suportar, levando-o de glória em glória, fé em fé, força em força. A vida de Davi nos mostra que a capacidade de fortalecer e ministrar a nós mesmos é uma habilidade vital que devemos aprender. Se desejamos desenvolver o caráter para cumprir o nosso potencial como reis e sacerdotes,
É impossível para qualquer um alcançar o seu destino final na vida sem aprender a ministrar a si mesmo. Podemos entender melhor o significado dessa capacidade como a compreensão da natureza do papel para o qual fomos chamados. Quando a Bíblia diz, reinarão sobre a terra, Apocalipse 5,10, a implicação é que cada um de nós tem um destino para estar em uma posição em que influencie as pessoas ao seu redor. Cada um de nós terá um diferente tamanho e tipo de esfera de influência, mas todos nós somos chamados como líderes na sociedade. Não fomos chamados para governar os outros, no sentido de dominação. No reino de Deus, o poder é a capacidade divina para servir os outros da forma mais eficaz. E assim como os reis devem propiciar proteção e prosperidade para seus cidadãos, da mesma maneira, aqueles que servem bem no reino de Deus irão oferecer segurança e bênçãos para todos os que estão sob sua influência. Talvez a primeira qualidade que distingue um líder é a iniciativa. Deus sabia que Davi teria sucesso como um líder, porque ele tomou a iniciativa de procurá-lo um lugar secreto. Essa é a mesma qualidade e maturidade que o Senhor está buscando ver em nós. Experimentar a pressão e a força de um mover de Deus em meio a um grupo de pessoas é maravilhoso. Mas aqueles que buscam a face de Deus e almejam cumprir o destino de sua vida quando ninguém está por perto, são as pessoas que possuem a iniciativa necessária para se fortalecerem. Se aprenderem a conservar a sua iniciativa e buscar a Deus por meio de seu fortalecimento nos testes, essas serão as pessoas que irão experimentar os avanços pessoais, que liberam uma bênção coletiva para aqueles ao seu redor. Deus quer que aprendamos a nos fortalecer nele, porque o desenvolvimento das nossas habilidades irá promover a longevidade espiritual. Precisamos de longevidade, porque o nosso destino e potencial não podem ser alcançados em poucos anos. Eles serão desenvolvidos até o fim da nossa vida aqui na Terra. Por essa razão, gosto de dizer, qualquer um pode sentir seu coração arder por Deus por um ano, mas daqui a 20 anos, me diga que essa paixão por Deus ainda está ardendo em você? Agora, permita-me esclarecer que aprender a nos fortalecer não significa desenvolver um estilo de vida independente. Nosso estilo de vida como crentes é sempre focado em servir e amar, sempre direcionado para o corpo de Cristo. Mas para nos tornarmos maduros e desenvolvidos na graça, a fim de que possamos abençoar aqueles que nos rodeiam, Deus promove momentos em nossa vida em que temos de ficar sozinhos durante dificuldades e testes. Deus irá até mesmo cegar os olhos e ensurdecer os ouvidos dos nossos amigos mais próximos nesses momentos, a fim de que possamos aprender a ministrar a nós mesmos. Precisamos aprender a reconhecer momentos assim, porque conheço um monte de crentes que se tornaram amargurados, pensando que seus amigos os estão desapontando em um momento difícil. Compreender a prioridade de Deus em nos ensinar uma lição nos ajuda a evitar essa armadilha. Olha, talvez você tenha visto o sol, a lua e as estrelas, como José viu, muitos sonhos projetos
que Deus pode ter te entregado. Talvez muitos desses projetos não se materializaram, não se manifestaram, mas eu tenho aprendido algo na minha caminhada cristã. Não é porque uma árvore não está dando frutos que ela é uma árvore ruim, infrutífera. Talvez essa árvore só esteja criando as raízes necessárias, os fundamentos necessários para começar a dar os frutos que ela foi projetado para dar. Seja lá como você entrou nesse ambiente, nesse dia. Talvez você não esteja dando frutos que gostaria de dar. Mas pense diferente. Pense que você está criando as raízes necessárias. Pense que você está criando os fundamentos necessários. E logo, logo, você estará dando os frutos que você foi projetado para dar. Nós, às vezes, achamos que caminhar com Jesus é ausência de conflitos. Caminhar com Jesus é ausência de tempestades. Diga isso aos discípulos e aos apóstolos. O problema é que muitas vezes nós ficamos focados nas tempestades e esquecemos que Jesus está no banco conosco, melhor, no barco conosco. Se você tirar os olhos da tempestade e olhar para trás, você vai ver que ele está dormindo no seu barco. E se você não conseguir acalmar a tempestade, você pode clamar por ele, que ele vai se levantar em seu favor e vai acalmar a tempestade. Mas eu tenho aprendido que a mentalidade do reino quer nos ensinar que Jesus não quer fazer somente coisa para nós. É muito bom Jesus fazer coisa para nós, mas a mentalidade do reino quer nos ensinar que Jesus quer começar a fazer coisas através de nós. É por isso que somos uma família apostólica, porque as nossas portas não estão viradas para dentro, mas as nossas portas estão viradas para fora. Não nos limitamos a este lugar. Isso significa que tudo aquilo que você está recebendo aqui, neste dia, porque mesmo antes de você ouvir essa ministração, o Espírito Santo já estava falando com você. E acredite, aquilo que ele falou para você é do seu tamanho. Os sonhos que Deus tem para você são do seu tamanho. Outras pessoas podem até não acreditar, mas é porque não é do tamanho delas, é do seu tamanho. E você não precisa ficar com medo desses sonhos. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus escolheu você e pronto. E acabou. Se você vai prosperar é porque Deus escolheu você, pronto, e acabou. Se você vai ter o casamento dos seus sonhos é porque Deus escolheu você, pronto, e acabou. Se você vai viver uma vida plena e completa é porque Deus escolheu você, pronto, e acabou. Então, decida finalizar esse ano, iniciar um janeiro do ano que vem, aumentando as suas expectativas acerca daquilo que Deus tem para fazer. Decida crer em coisas maiores. Deixe o pessimismo morrer aqui nesse dia. Esse é o momento de você enterrar as suas derrotas, os seus traumas e as suas ofensas. Decida, neste dia, se apegar ao poder da palavra. É hora de rolar a pedra e trazer para fora aquilo que aparentemente estava morto. Levante as suas mãos por um instante, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Decida colocar esperança em seus sonhos. Retorne ao lugar da sua força, ao seu papel se animar, se anime. Jesus está aqui no nosso meio. Decida ser o maior profeta da sua história. Você não precisa esperar um dia especial para começar a viver as palavras proféticas que Deus tem para a sua vida. Decida profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Conte novas histórias para você. Não seja o seu maior adversário. Se perdoe pelos prejuízos que você causou. Se perdoe pelas escolhas ruins que você tomou.
Você está livre nesta manhã para profetizar e fazer com que as coisas aconteçam. Você está livre para sonhar novamente, projetar novamente. Você está livre para iniciar novos caminhos, nova jornada. É como disse um profeta de Deus esses dias: voe tão alto ao ponto de outras pessoas acreditarem que é possível chegar lá também. Decida nesta manhã e nesse dia voar tão alto ao ponto de outras pessoas acreditarem que é possível chegar lá também. Voe tão alto ao ponto de outras pessoas acreditarem que é possível chegar lá também. Decida nesta manhã e nesse dia voar tão alto ao ponto de outras pessoas irem lá também. É isso que Jesus quer fazer com você. Jesus continua fazendo do lugar da vergonha um lugar de dupla honra. Ele continua aperfeiçoando a força dele na nossa fraqueza. Ele continua levando pessoas comuns para propósitos extraordinários, sabe? Ele continua fazendo do deserto um manancial de águas vivas. E ele faz das fraquezas das pessoas uma oportunidade para manifestar a força dele. Meu desejo nesse dia é que a convicção do destino sobre a sua vida seja mais profundamente enraizada em seu coração. Deus o equipou para uma grande vitória, limitada não apenas a romper, mas a liberar e estabelecer o domínio do Senhor ao seu redor. No entanto, é sua a responsabilidade de usar essas ferramentas para trazer força a si mesmo, a fim de que possa permanecer nessa vitória. Um convite único está diante de você. Um convite para andar em lugar de graça, onde você trabalha com Deus e faz história como um rei e um sacerdote escolhido por Ele. Vamos enfrentar esse desafio? Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus, e dê um mergulho na presença de Deus, adorando Ele de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.